Tudo começa com promessas de amor, companheirismo, vida a dois. Mas então vêm as contas, os boletos, as dívidas. E com eles, o peso do silêncio, das brigas e até mesmo da culpa. Já percebeu como o dinheiro ou a falta dele pode se tornar um dos maiores vilões nos relacionamentos? Afinal, quem está controlando o quê? Você controla seu dinheiro ou ele está controlando você? Hoje nós vamos falar sobre algo que poucos casais gostam de admitir, mas que muitos enfrentam. Os desafios financeiros no casamento. E o que a palavra de Deus tem a nos ensinar sobre como restaurar o equilíbrio, a paz e a confiança, mesmo quando o saldo parece negativo. Amor ou ilusão? Quem paga a conta? Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Hoje estamos concluindo a série Amor ou Ilusão, abordando dos assuntos mais delicados ao falarmos dos nossos relacionamentos, principalmente no casamento, as nossas finanças. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma pesquisa aponta que cerca de 65% dos casados vivem em conflito por causa de dinheiro. E 54% de todos os divórcios são causados por fatores financeiros. E aqui no Brasil? Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Brasília aponta que os problemas financeiros estão entre os 5 principais motivos do divórcio, numa lista de 25 razões. Fica logo atrás de infidelidade, imaturidade, incompreensão e da rotina. E já que nós estamos focando a mensagem de hoje em algo tão sensível quanto necessário às nossas finanças no casamento, eu tenho aqui, em minhas mãos, a revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia, que foi desenvolvida justamente para ajudar pessoas como você que querem construir relacionamentos mais saudáveis, duradouros e equilibrados, principalmente no aspecto financeiro. Nela você vai encontrar reflexões, conselhos práticos sobre como reorganizar as suas prioridades e reencontrar paz na sua vida financeira. Peça hoje mesmo o seu exemplar sem custo algum, enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, ou acessando o nosso site, novotempo.com, Escola Bíblica. Talvez o recomeço que você está buscando começa com uma decisão simples. Hoje mesmo, cuidar das suas finanças e do seu lar com sabedoria, com uma perspectiva diferente. Mas voltando àquilo que eu estava mencionando, como que podemos, de fato, colocar em prática decisões importantes nessa área? Quando nós pensamos nos problemas causados pelo desconforto que o descontrole financeiro causa, nós podemos até mesmo pensar, queridos, que o voto matrimonial podia mudar de até que a morte nos separe para até que a dívida nos separe. O ponto aqui é simples. Ou controlamos as nossas finanças ou elas vão nos destruir pouco a pouco. E hoje, mais uma vez, nós vamos analisar alguns dos conselhos dados pelo homem mais sábio que já pisou no nosso planeta. E que, coincidentemente, foi também o homem mais rico de seus dias. Seu nome era Salomão. No Antigo Testamento nós encontramos alguns livros que ele escreveu. E um deles foi o livro de Eclesiastes, no qual Salomão ele fala sobre como o dinheiro pode de fato nos deixar em dificuldades. Outro livro que ele escreveu foi o livro de Provérbios. E nele ele fala um pouco sobre como nós podemos escapar dos problemas financeiros. Mas afinal, por que nós caímos em dificuldades nessa área? Ouça só o que Salomão diz sobre a ambição humana. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Eu não sei quantos de vocês já assistiram ao filme O Aviador. Esse filme é sobre a vida de Howard Hughes, um dos homens mais ricos do mundo nos anos 50. E certa vez chegaram para Howard e perguntaram para ele o que era necessário para fazer um homem feliz. Sabe qual foi a resposta? Ele dizia o seguinte: sempre um pouquinho mais. O que faz um homem feliz? Sempre um pouquinho mais. E como isso é verdade, não?
Sempre um pouquinho mais. Essa, quer dizer, é a ganância humana. E ela é a principal causa de tantos problemas que nós enfrentamos nas nossas finanças. Por que será que sempre queremos um pouquinho mais? Hein? Não é o dinheiro em si, mas é aquilo que o dinheiro pode nos dar. E nós pensamos que o dinheiro pode nos trazer pelo menos 3 coisas. Mais satisfação. É isso que a maioria das campanhas de publicidade nos diz, não é mesmo? Se você tiver isso aqui, você vai ser mais feliz. Se você usar este ou aquele produto, você vai ter uma vida repleta de satisfação. Salomão escreveu o seguinte: quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem a ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Mas será que traz mais sentido para a vida? Achamos que quanto mais dinheiro nós tivermos, nós vamos encontrar mais significado para a nossa existência. E a gente pensa, eu serei mais importante. Eu vou ser mais respeitado. Eu vou ser mais poderoso, vou ser mais admirado. Com dinheiro, eu posso até ficar famoso. E as pessoas percebem, queridos, quando eu chego, quem sabe se eu estiver nesse status, vou olhar para o meu carro, vou olhar para a minha casa, vou olhar para as minhas roupas, vou ficar de boca aberta. E eu te pergunto, será que nós somos aquilo que nós temos? Um dia Jesus Cristo disse, cuidado, não andem sempre querendo o que vocês não têm, porque o valor da vida que alguém tem não depende da quantidade de bens que possui. Ouviram bem? Em outras palavras, o seu valor pessoal não corresponde ao valor das coisas que você tem. E isso é algo que nunca podemos confundir. O quanto você tem na sua conta bancária não é necessariamente relacionado ao valor de quem você é. E uma terceira coisa que achamos que o dinheiro pode trazer, será que é mais segurança? O problema é quanto você precisa para viver em segurança. Você nunca poderá ter o suficiente por uma simples razão. Você pode perder tudo da noite para o dia. Se você quer ter segurança real, você precisa colocar sua confiança em algo que não pode ser levado de você. Você precisa colocar a sua segurança em algo que não seja temporário, nem passageiro. Ouça bem, nesse mundo, queridos, do ponto de vista material, você pode perder qualquer coisa, a qualquer momento. E nessa área, Salomão afirmou, o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Você não acredita nisso? Pergunte para quem já passou por essa situação. Portanto, a Bíblia é muito clara ao nos mostrar que, mesmo embora muitos pensem que as riquezas podem trazer mais satisfação, mais significado para a vida e mais segurança, a despeito dos benefícios que o dinheiro traz, essa não é a realidade plena. E mesmo que você possa acumular tudo o que você conseguir, o que você vai fazer com a sua riqueza quando você morrer? Sem dúvida alguma, ter meios para a nossa sobrevivência é fundamental. E não pense que eu estou dizendo que você deve esquecer de trabalhar, vencer na vida, não, nada disso. De maneira alguma. Mas existem algumas sérias consequências quando sempre um pouquinho mais se torna o foco central da sua vida. E ao final, sempre nós nos deparamos com a pergunta, quem paga a conta? Salomão cita pelo menos 3 consequências. O que o dinheiro pode de fato trazer a nós. Mais despesas é a primeira. Já percebeu quanto isso é verdadeiro? Assim que as nossas entradas sobem, as nossas despesas sobem juntos. E quando não passam as entradas, sempre custa mais ter mais coisas, não é mesmo? É impressionante verificar que hoje a gente mal consegue passar o mês com aquilo que 20 anos atrás era uma fortuna. Parece que nunca nós temos o suficiente. Quanto mais temos, mais gastamos. E no livro de Eclesiastes nós encontramos a seguinte afirmação. Quanto mais se tem, mais se gasta, a ponto de não sobrar quase nada. E como a Bíblia traz a verdade nesse ponto, não? Quanto mais você tem, mais você gasta. Na realidade, você precisa de mais gente para contratar, né? Contador, advogado, motorista, jardineiro, cozinheiro, piscineiro, segurança, babá, governanta. A lista vai embora. Ter mais sempre significa mais dívidas.
faz com que as despesas sempre sejam maiores. Segundo aspecto, além de mais despesas, também traz mais preocupações. Ouça só o que Salomão também escreveu. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Quanto mais temos, maior a preocupação. A gente se preocupa como proteger, como economizar, como investir, ter segurança, como gastar evitando pagar imposto extra e assim por diante. O trabalhador mais simples, ele vai para o trabalho, passa o dia, bate o cartão, volta para casa, liga a TV, janta, vai para a cama, apaga, descansa. As preocupações são menores. Na realidade, são outras. Aquele que é rico vai para casa, fica constantemente preocupado. Sempre leva o escritório dentro da mala consigo. Fica pensando, será que eu fiz a melhor negociação? Será que vão aceitar aquele contrato? Será que a bolsa vai subir amanhã? Será que eu contratei a pessoa certa? Será que eu mandei embora a pessoa certa? Preocupações sem fim. Quanto mais você tem, mais preocupação terá. Alguns estudos apontam para o fato de que quanto mais o indivíduo ganha, maior é a probabilidade de insônia. Quanto maior é a conta bancária, maior a possibilidade de preocupação constante. Ter mais causa, queridos, despesa maior. E ter mais também causa maior preocupação. Mas, além disso, o dinheiro também traz mais dor de cabeça se o perdemos. A Bíblia afirma, ainda outro problema sério, dinheiro aplicado em maus negócios. Todo o trabalho que ele teve deu em nada. Vai viver como um infeliz pelo resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. Perceba bem as três consequências. Salomão menciona desanimado, doente e aborrecido. Você fica desanimado porque você perde o ânimo, a coragem de prosseguir quando passa por uma situação de perda financeira. Você fica doente porque as finanças podem fazer com que você perca seus relacionamentos. Te destrói por completo. A causa? Depressão. Se você olha na lista de fatores que causam depressão, invariavelmente você vai encontrar o problema financeiro. Você fica aborrecido também, porque a perca financeira nos deixa amargurados por dentro. E a lista de problemas emocionais que não para por aí. E além de tudo isso, os problemas relacionados com finanças podem causar diversos tipos de conflito no nosso lar. Porque uma vida financeira sem controle é, sem dúvida alguma, a razão de inúmeros conflitos em qualquer relacionamento matrimonial. Mas afinal, como controlar nossa vida financeira? A Bíblia, por meio de Salomão, nos mostrou até aqui os problemas. Mas e as soluções? No livro de Provérbios, nós encontramos pelo menos 5 princípios que vão nos ajudar, principalmente porque eles foram dados pelo próprio Deus. Conselhos de Deus para evitar problemas financeiros. O primeiro deles, mantenha um registro das suas finanças. Esse é o princípio da contabilidade, que consiste em você controlar as suas entradas e os seus gastos. Você precisa saber o que está acontecendo. A Bíblia diz o seguinte, as riquezas não duram para sempre. Por isso, cuide sempre dos seus negócios, procure saber como andam suas ovelhas e em que condição estão os seus rebanhos. Com certeza, você não tem um rebanho de ovelhas. Só que o princípio apresentado aqui é claro. Saiba o que está acontecendo. Como? Mantenha um registro das suas finanças. E evite dizer, eu não faço ideia de onde meu dinheiro está indo. Queridos, vocês sabem que eu gosto muito de dizer isso, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ignorância, mas crédito fácil, resultado é catástrofe. Muitos dos problemas financeiros no casamento surgem em virtude do casal viver às escuras nesse assunto. Quando você não sabe para onde o seu dinheiro está indo, você está em direção a sérios problemas, principalmente quando você consegue crédito. Porque hoje é mais fácil. As pessoas pegam dinheiro, não sabem onde vão, e aí? Existem pelo menos 4 coisas que cada um de nós precisa saber nessa área. O que a gente tem, quanto a gente deve, quanto a gente ganha e onde a gente gasta. Esse é o primeiro passo.
É escrever no caderno, ou, quem sabe um tipo de programa, um software, um aplicativo que você possa ter no teu celular. Mantenha o registro. Talvez alguns de vocês possam estar pensando, eu não tenho nem tempo para fazer isso. Mas eu te pergunto, se você tem tempo para ficar preocupado com as suas finanças, tenha certeza, você tem tempo para preparar algo para te ajudar. Se você gastasse o tempo que você fica preocupado pensando em dinheiro, mantendo um registro do que está acontecendo, muitas das suas preocupações seriam eliminadas. E a Bíblia nos aconselha, procure saber como andam as suas finanças. O segundo princípio é planejar os seus gastos. Esse é o princípio do orçamento. Nós precisamos estabelecer aqueles objetivos financeiros na nossa vida e segui-los de maneira adequada. Em outras palavras, nós precisamos aprender a não dar o passo maior que as pernas. E também nós encontramos na Bíblia esse conselho. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Deus está dizendo aqui que a liberdade financeira não se baseia no quanto nós ganhamos, e sim na maneira como nós gastamos o que nós ganhamos. Só que voltando ao texto de Provérbios, nós vemos que o apressado, ele diz, acaba passando o quê? Necessidade. E aqui, sem dúvida alguma, Salomão tinha em mente os que adquirem coisas de maneira impulsiva. E toda propaganda, toda ferramenta de marketing, eles visam exatamente isso. Criar em nós esse impulso de comprar. Aquela sensação de que algo está faltando. Eu preciso disso, daquilo, agora. E se esse tipo de abordagem mexe com a sua emoção, foi-se. Porque o tolo, diz a Bíblia, gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Entre as muitas palavras que chamam muita nossa atenção, estão as palavras liquidação e promoção. Né? Quando a gente vê liquidação, promoção, a gente pensa na hora, olha só o quanto eu vou economizar com isso agora. Porque se eu deixar para depois, eu vou ter que gastar muito mais para comprar a mesma coisa. E a gente cai como um patinho. Esse é um problema que às vezes vem de família. Minha mãe sempre aproveitando as promoções, né? Ah, tá barato, em vez de comprar um, compra 5, né? Tal mãe, tal filho. É difícil para mim vencer isso. Eu sempre fico pensando, Nereida, olha só aquela promoção. Queridos, sem falar naqueles que são viciados em comprar. Anos atrás, minha esposa tinha uma amiga, saíram para comprar sapatos e eu fiquei assustado quando eu vi o resultado. A amiga dela comprou 16 pares de sapato de uma só vez. Aqueles promoções, liquidações. Nada mais faz do que criar em nós esse desejo compulsivo de comprar, de ter coisas. E um dos maiores problemas dos nossos dias é nessa cultura capitalista, que é voltada nessa palavra, consumo. E a gente está criando, então, uma geração que só tem uma preocupação, comprar. Adaptando, quem sabe, aquela frase famosa de René Descartes. Penso, logo existo. A gente vive hoje uma geração que respira a atitude compro, logo existo. Porque comprar, de certa forma, fica associado com a identidade de uma pessoa. E isso nos faz viver em função das nossas ambições. Lembra o que eu falei no começo? Sempre um pouquinho mais. E aqui está o valor fundamental da mentalidade dos nossos dias, que permeia na nossa sociedade de que o consumismo se torna cada vez mais um meio de certa forma, para pagar os efeitos negativos da solidão. Só que no final, eu te pergunto, quem paga a conta? Hein? Mas como quebrar o hábito de comprar aquilo que a gente não precisa? Muitas vezes com dinheiro que a gente não tem. A palavra é essa, orçamento. Mas o que é orçamento? O dicionário diz tudo, queridos. É o cálculo prévio da receita e da despesa. Um orçamento bem feito nos diz onde nosso dinheiro deve ir, em vez de ficarmos a ver navios tentando descobrir para onde é que ele foi. Portanto, a Bíblia nos diz que nós devemos manter um registro das nossas finanças e planejar o uso do nosso dinheiro. Mas ela também nos diz, economize o que for possível. O princípio aqui é o princípio da economia. A palavra de Deus afirma, o homem de bom senso economiza. Em média, o japonês economiza 25% daquilo que ganha. Em média, o europeu economiza 18%. O americano, 5%.
O brasileiro, ainda menos entre 4% e 5%. O problema aqui, queridos, é se o seu estilo de vida é sempre ter aquilo que os outros têm ao seu redor, você nunca vai conseguir economizar coisa alguma. E o que é interessante aqui nessa questão, quando nós falamos de economia, é que uma das grandes armadilhas para gastarmos mais do que nós podemos, principalmente em supermercados, diz o seguinte: economize, economize. Será mesmo que, pensa comigo, que a grande preocupação dessas grandes redes multibilionárias espalhadas por todo o país é mesmo fazer com que nós aprendamos a economizar? É isso que eles querem, que economize? Ou será que o que eles querem é que você gaste ainda mais? Não se esqueça, você só precisa se preocupar com o que tem. Economize o que for possível. Recapitulando então, mantenha um registro das suas finanças. Planeje seus gastos. Economize o que for possível. E um quarto princípio bíblico é: seja fiel com Deus. Esse é o princípio da fidelidade, juntamente, queridos, com a generosidade. Salomão diz: dê honra ao Senhor, oferecendo a Ele a primeira parte de tudo quanto você ganha. Queridos, ouça com atenção. Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é dono de tudo. Mas o que Ele deseja é aquilo que o dinheiro representa para você. E o princípio matemático estabelecido por Deus nas Escrituras é de que 9/10 com a sua bênção são muito mais do que o todo, o 100%, sem a bênção dele. E não podemos esquecer de que ser generoso, ser fiel com aquilo que é importante para com Deus é simplesmente mais do que dar. A fidelidade para com Deus é também um ato de gratidão. Ele me dá tudo, a vida, a saúde, a força para trabalhar, a minha família. Se não fosse por Deus, o que você teria? O que eu teria? Oferecer a Ele o que você tem de melhor nada mais é do que um ato de gratidão. Mas, além disso, a fidelidade para com Deus também é um ato de prioridade. Se você diz que Deus é prioridade na sua vida, mas não organiza as suas finanças de acordo com o que Ele deseja, você está enganando a si mesmo. Ele não está no primeiro lugar. Na verdade, você não confia integralmente nele. E a fidelidade para com Deus, queridos, também é um ato de fé. As maiores promessas de bênçãos que nós encontramos na Bíblia são relacionadas à nossa generosidade em relação àquilo que é importante para Deus. Deus quer que você aprenda a ser generoso, simplesmente porque Ele é generoso para você. É um ato de fé. E quando Deus diz que nós devemos oferecer a Ele o melhor daquilo que temos, Ele se refere aos nossos talentos, Ele tem em mente as nossas habilidades, Ele tem em mente o nosso tempo, mas Ele também tem em mente, queridos, as nossas finanças. Mas você pode estar pensando e dizendo consigo mesmo nesse momento: eu não posso nem pensar em devolver qualquer coisa a Deus. Eu estou cheio de dívidas. É ao contrário. Esse é o melhor momento para você ser fiel a Deus. Porque Ele vai cumprir a sua promessa. Porque foi Ele mesmo que disse: se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. Experimentem. Deem-me uma oportunidade para provar que isso é verdade. E para concluir, o último princípio bíblico da mensagem de hoje, queridos, é: aprecie aquilo que você tem. Esse é o princípio da gratidão. Deus deseja que você e eu vivamos felizes com o que nós temos. Ouça com atenção. É muito melhor ficar satisfeito com o que se tem do que estar sempre querendo mais. Por que será que nunca estamos felizes com o que a gente tem, hein? Por que estamos sempre ocupados em conseguir mais, sempre mais um pouquinho? Mas afinal, eu te pergunto, quem paga a conta? Como resultado, nós não conseguimos passar mais tempo com a nossa família, porque nós temos que trabalhar horas extras. A gente não consegue apreciar os nossos filhos, porque nós temos que ficar fazendo pagamentos online. Então, o que é mais importante? Hein? Lembre-se das palavras do próprio Jesus Cristo. Ele disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem,
e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E então, te pergunto uma vez mais, quem paga a conta? Será que problemas financeiros estão acabando com o seu relacionamento? Será que as finanças mal administradas estão acabando com o seu casamento? Vocês se pegam cada vez mais em conflito por causa dos gastos e das contas que não param de chegar? Se essa é a sua realidade, eu gostaria de desafiar você a viver de acordo com os 5 princípios que vimos hoje, que Deus apresenta em sua palavra. Mantenha um registro das suas finanças. Lembre-se, planeje seus gastos. Tenha um orçamento. Olhe para o futuro. Economize naquilo que for possível. Seja fiel com Deus e aprecie aquilo que você já tem. Eu sei que para muitos tomar essa decisão não é tão fácil, mas eu tenho certeza que se você der esse primeiro passo hoje, você vai mudar sua vida financeira, porque você vai colocar em prática esses princípios que Deus deu em sua palavra na sua vida, de maneira prática. No entanto, quem sabe alguns de vocês estão enfrentando um problema ainda mais profundo. Uma vida sem controle no aspecto financeiro muitas vezes representa uma vida sem controle como um todo. E o que você realmente precisa é de alguém que possa ajudá-lo a controlar a sua vida. É impossível viver dividido. A Bíblia diz, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Você precisa mais do que 5 princípios. Você precisa de alguém que o guie. E é isso que Jesus Cristo disse que faria na sua vida. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que não aceitar então esse convite? Por que não colocar não apenas a sua vida financeira, mas também todas as dimensões de quem você é, da sua família, nas mãos de quem tem a solução? Talvez você esteja cansado de tentar controlar tudo sozinho e no fundo sabe que você precisa de algo a mais do que métodos e planilhas. Você não precisa apenas do alívio temporário. Você precisa de um novo coração, de novos hábitos, de uma nova oportunidade. E é isso que só vai se tornar realidade possível quando você deixar de confiar apenas em si mesmo e quando você passa a confiar plenamente em Jesus. Ele não quer apenas resolver os seus problemas. Ele quer estar ao seu lado a cada dia, guiando os seus passos, curando suas feridas, restaurando sua esperança. E então, por que não entregar tudo que você é e tem nas mãos de Jesus? E ao caminhar na direção dele, você estará dando os passos mais importantes para que em sua vida o amor finalmente deixe de ser uma ilusão. E se você me permite, eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai eterno, Senhor, essa é uma área delicada, mas importante na vida de cada um de nós, principalmente no relacionamento matrimonial. Eu suplico tua bênção a esse teu filho, a essa tua filha, que nesse momento ouve essa mensagem, a que possa tomar as decisões de viver de acordo com os teus princípios e, acima de tudo, com tua presença em sua vida. E isso, rogo a ti em nome dele, teu filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.